The formulation of a problem is often more essential than its solution, which may be a matter of mathematical or experimental skill. To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle, requires creative imagination, and marks real advance in science. Albert Einstein and Leopold Infeld. The Evolution of Physics. Olá, eu não tenho dúvida de que ao longo dos seus estudos, eventualmente se você for mais para frente se aventurar na pesquisa científica, eu não tenho dúvida que você vai perceber o quanto essa frase do livro do Einstein, do Infeld, o quanto ela é relevante, o quanto ela traz em si uma coisa muito verdadeira, né, que é definir o problema, que é formular um problema. Como você vai ver, muitas vezes, se você quer ter uma boa resposta, você precisa ter um bom problema. E digo bom problema, é o problema bem formulado, né? E isso passa por várias coisas, não é uma coisa fácil, né? Requer, como a frase diz, uma imaginação criativa muito grande. E um jeito de fazer isso, muitas vezes, é você olhar, como também diz a frase, olhar um problema antigo sobre um novo ângulo. Pois bem, é esse o objetivo principal desse vídeo. Tá? Olhar um problema antigo sobre um novo ângulo. E como também afirma a frase, muitas vezes isso leva a um grande avanço na ciência. E como nós vamos ver, olhar esse problema que nós vamos ver sobre uma nova perspectiva, sobre um novo ângulo, esse novo ângulo permite generalizações que não seriam possíveis se você olhasse o problema ainda daquele ponto de vista antigo, se você ainda ficasse limitado ao velho problema. Quando você olha o velho problema, então, sobre um novo ângulo, isso vai abrir perspectivas que levará, né, a grandes avanços. Bom, enfim, é esse, então, como eu falei, o principal objetivo desse vídeo. E o foco, então, o velho problema que nós vamos olhar, são as funções trigonométricas. Então, em outras palavras, esse vídeo nós vamos definir novamente as funções trigonométricas. De certa forma, você pode fazer um exercício que é o seguinte: esqueça tudo que você sabia sobre função trigonométrica. O que nós vamos fazer nesse vídeo é construir todo esse conhecimento, tá, de uma outra forma. Mas o importante é que essa outra forma permite generalizações. Pois bem, então vamos fazer isso. Não se esqueça. Esqueça o que são as funções trigonométricas. Nós vamos começar aqui como se fosse do zero. Aqui temos o semicírculo superior. Tomando um círculo aqui, o raio é um raio unitário, né? Então, e aqui ao longo dessa circunferência aqui, os pontos, né, as coordenadas dos meus pontos ao longo dessa circunferência são x e y igual a raiz de 1 menos x quadrado. Como a gente sabe, a circunferência, equação x2 mais y2 igual a 1, então y igual a mais ou menos a raiz de 1 menos x quadrado. Isso aí então é a parte superior y positivo. Pois bem, bom, a gente viu no final do vídeo anterior como calcular a área disso. Em particular, nós tomamos aqui x igual a 0 e calculamos a área deste quarto de círculo aqui. Nós calculamos esse quarto de círculo, essa área aí. E, bom, nós encontramos que era π sobre 4. Como deveria ser. Mas veja, escrevemos que era π sobre 4 porque a gente sabia o que era π. Porque nós usamos para calcular essa integral, nós fizemos substituições trigonométricas, fizemos mudança de variáveis, usamos seno e cosseno, e chegamos num ponto onde a gente tinha extremos, né, tinha que calcular o valor da integral usando o teorema fundamental do cálculo, precisávamos de valores de funções nos extremos, e que aí era nesse ponto que aparecia π. Né?
A gente integrava e uma hora aparecia um π, então por isso apareceu o π sobre 4. Então o π apareceu em função do nosso conhecimento prévio, tá, das funções trigonométricas, e quando elas tinham certos valores em função de certos ângulos. Muito bem. Tá. Se eu estou querendo esquecer, né, aqui minhas funções trigonométricas, junto eu acabo esquecendo π. Né? Então, vejam, vamos supor aqui uma situação onde realmente eu não conheço nada de trigonometria, não sei quem é seno, não sei quem é cosseno e também não sei quem é π. Né? Pois bem, veja, eu posso definir essa quantidade aí, esse π, usando já o meu conhecimento que eu tenho de integrais. Porque se eu sei, então, já vimos no caso da aula passada como calcular uma área, tá? Eu sei, então, se eu sei a área desse quarto de círculo que deu π sobre 4, a área do semicírculo inteiro é π sobre 2. Né? Então, como que eu posso chegar e definir esse valor de que virá a ser, então, o π simplesmente usando integral? Ora, basta eu tomar x igual a menos 1, porque aí esta área aqui corresponde à área do semicírculo todo. E do meu conhecimento prévio, do que a gente já viu, isso corresponde a π sobre 2. Então, agora eu uso esta integral, tá? Essa que eu vou escrever agora aqui, a integral então de menos 1 a 1, para definir quem é π. Essa é a nossa definição de π agora. Agora eu quero dizer, nesse vídeo, a partir daqui em diante. Né? Porque veja, ela está totalmente bem definida. Eu sei quem é x, eu sei quem é a raiz de x, tudo isso são operações que a gente já conhece, tá? E nós já conhecemos, o importante agora, esta integral. Eu sei calcular a integral de menos 1 a 1 da raiz de 1 menos x quadrado. Tomo a partição do intervalo de menos 1 a 1, vou tomando meus intervalos, em cada um dos intervalos eu vejo o menor e o maior valor da função raiz de 1 menos x quadrado. A gente sabe fazer isso, tá? E aí depois a gente sabe somar todas essas áreas dos retângulos, tem minha soma inferior, tem minha soma inferior, e vou depois tomando outras partições. Vou assim por diante, e assim eu tenho, tá, as minhas estimativas, a soma inferior, a soma superior, e chego a um valor para π. Ou melhor, para π sobre 2. Tá? Que seria essa integral. Então, definir π dessa forma é totalmente legítimo do nosso ponto de vista, porque este cara, quem está aqui à direita, está totalmente bem definido. Portanto, uma coisa, π é uma coisa que a gente já sabe o que é. Tá? Mas não sei ainda quem é seno e cosseno. Bom, vamos lá. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos tentar escrever uma função, escrever essa área aqui como uma função de x. Tá? Vamos achar uma expressão para esta área. Então, vamos começar supondo x positivo. Veja, o que eu quero é a área, tá, deste arco aqui. Esta é a área que eu quero. Tá? O que faz a minha integral? A integral me dá a área, a integral entre a e b, vai me dar a área que está compreendida entre o gráfico da função e o eixo x entre a e b. Portanto, se eu calcular a integral da raiz de 1 menos x quadrado, veja, de x até 1, isso me dá essa área verde aqui. Esse é o resultado. É a área verde, a integral de x até 1 da função raiz de 1 menos x quadrado, me dá esta área verde. Vejam, no problema anterior, no vídeo anterior, no final, a área do semicírculo era integral de 0 até 1. Então dava justamente essa área toda aqui. Que era o que eu estava querendo. Né? Mas agora se eu quero de x até 1, ela só me dá a integral em questão, esta área verde aqui. Esse problema nós não tivemos no último exercício do vídeo anterior, porque era x igual a 0. Portanto, a área do arco era justamente a área que estava abaixo do gráfico da função. Agora, o que está abaixo do gráfico da função é só essa área verde aqui. Ora, mas não tem problema. Eu quero a área de todo esse arco, não? Então, basta eu somar a esta área verde e esta área rosa aqui. E esta área rosa é a área de um triângulo.
E a área do triângulo, metade da base vezes a altura. Quem é a base? A base é x. Quem é a altura? É esse y. E o y é a raiz de 1 menos x quadrado. Então a área desse triângulo rosa é metade de x vezes a raiz de 1 menos x quadrado. E a isto eu somo a integral, né, da função raiz de 1 menos x quadrado entre x e 1, que é a área verde. Então a soma das duas é a área desse arco. Então, de fato, nós temos isso, olha. Tá? Na verdade, isso que eu vou mostrar, para x entre menos 1 e 1. Mas para x positivo, tá? Eu tenho essa aqui é a área. Esta é a área aqui, do rosa. E essa área verde é dada por essa integral aqui. Tá? Vamos ver como fica a coisa para x negativo, porque aí é um pouco diferente. Vamos ver, olha. Se eu tenho x negativo, tá? X negativo, a integral de x até 1 me dá toda esta área aqui. Toda esta área. Mas eu quero a área do arco, que é isto aqui, esta verde. Tá? Portanto, a área que me interessa nesse problema, que é a área verde, tá? É esta área dada pela integral de x até 1, todo isso aqui, menos essa área aqui, tracejada aqui, menos essa área, tá? Desse triângulo, tá? Tracejado aí. Tá? Então eu tenho que pegar desta área toda aqui, subtrair essa área do triângulo. Então, desta integral toda aqui, eu tenho que subtrair essa área, que também é metade da base vezes a altura, é igualzinho ao que eu tinha antes. Só que note que agora x é negativo. Tá? Aqui eu tenho x negativo. Então, ao escrever essa função aqui, x raiz de 1 menos x quadrado, raiz de 1 menos x quadrado, mesmo x sendo negativo, isso é positivo, então ok, isso é positivo. Mas, sendo x negativo, esta expressão aqui é negativa. Então, ao fazer isso aqui, essa expressão, eu estou subtraindo desta integral esta quantidade, que ela é negativa, porque x é negativo. Então vejam, a mesma expressão serve então para qualquer x, desde x negativo até x positivo. Então, para todo x entre menos 1 e 1, a área desse setor circular aí, né, desse arco que eu tenho, é dada por essa expressão. Tá? Pois bem, agora, para chegar à definição que a gente quer de seno e cosseno, a gente vai agora dar aquela coisa. Se eu tenho um problema antigo, eu conheço o problema antigo, quero olhar de um ponto de vista novo, mas eu preciso agora olhar, voltar um pouquinho para o meu problema antigo, para saber o que eu vou fazer de novo não pode ser diferente, contrariar o que eu já tinha. Eu não posso dar definições diferentes que levem a resultados diferentes do que eu tinha antes. Então, nessa hora, eu preciso olhar, voltar para o problema antigo, né, e ver como que eu tenho que definir minhas coisas aqui para manter a mesma nomenclatura, né, para não trocar as coisas. Né. Então, vejam, a área, tá, do setor circular, ela é θ sobre 2, se θ for esse ângulo aqui. Né. De fato, lembra, se você tiver aí o setor, qual é a sua área toda do seu círculo? É π, o raio é 1, né, o raio é unitário, então π1 quadrado π. Né. Então, π corresponde quando o ângulo é 2π. Quando é 2π, a área é π. Portanto, quando o ângulo é θ, a área tem que ser θ sobre 2. Né. Então aqui, a área é θ sobre 2, e aqui x é cosseno de θ, e o y é meu seno de θ. Então, quando a área vale, então a área é θ sobre 2, a área em função de x é a área, x é cosseno de θ. Então, eu posso dizer que a área, tendo como argumento cosseno de θ, é θ sobre 2. Pois bem, esta então, agora eu fecho parênteses, saio do meu problema antigo, né, saio da minha visão antiga, e agora passo isso agora a usar isso para definir, tá, minha nova definição. Então, agora, veja, vamos definir as funções cosseno e seno através disso aí. Tá? Então veja, aqui, essa expressão é que eu tiro. Eu tenho minha função A. A função A é aquela que eu já acabei de definir. Tá? O argumento dela lá estava no x. Então agora eu defino, tá, o cosseno de θ como sendo, tá, aquele número, tal que quando eu coloco a área em função desse número,
o resultado me dá o ângulo dividido por 2. Isso entre 0 e π, né? É que a gente está fazendo entre 0 e π. E, como eu sei, tá, a expressão, então, já sei que o y é a raiz de 1 menos o x quadrado, e agora o x está fazendo o papel do cosseno, então o meu cosseno eu vou definir como a raiz de 1 menos cosseno ao quadrado. Tá? Vejam, a definição aqui, eu estou dando dessas funções, tá, ela é puramente, digamos, analítica. Ela está dependendo de uma integral. Tá? Então, lembrando aqui, ó, dessa integral. Então, aqui onde está x, eu coloco cosseno de θ, tá? E coloco isso igual a θ sobre 2. Eu tenho uma equação, tá, envolvendo o cosseno de θ, e eu vou encontrar, resolvendo essa equação, qual é o valor desse cosseno de θ para cada θ que eu colocar nessa equação. Perfeitamente legítimo, tudo bem definido. Tá? Pois bem, agora, quais as consequências que eu posso tirar desta definição? Bom, vamos lá. Aqui, olha, a área, essa é a expressão da minha área. Tá? Primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro fazer o gráfico dessa função. Quem é esta função área? Tá? Então, uma das formas de fazer isso é calculando derivada para achar, né, o gráfico da função. Então, da função área, vou agora derivar essa função. A derivada disso vai dar. Aqui eu vou usar a regra do produto. Então, uso a regra do produto, derivada do x é 1, então fica só metade da raiz de 1 menos x quadrado. Aqui mais agora a derivada da raiz, que vai me dar, a raiz fica 2, raiz de 1 menos x quadrado, e depois a derivada do 1 menos x quadrado em relação a x, que vai ser menos 2x. Então esse 2 que aparece aqui em cima da derivada do x quadrado vai cancelar o 2 que aparecia aqui embaixo quando eu derivei essa raiz. Era meio, caiu o meio, ficou um 2 embaixo. Então eles foram cancelados e por isso eu já nem escrevi eles aí. Então tem essa expressão e a próxima está essa aqui, tá? Calcular essa derivada. E a gente viu também no vídeo passado, né, então do teorema fundamental do cálculo, quando eu derivava uma integral de um número até x e derivava em relação a x, o resultado era o integrando, né, quem estava ali dentro, a função que estava sendo integrada, calculada no ponto x. Aí é o contrário, a integral de x até 1. Então, a gente viu também que nesse caso, tá, como a variável não está no extremo superior, mas está no extremo inferior, a derivada tem um sinal negativo. Tá? É menos quem está no integrando, quem está sendo integrada, ou integrando. Então, menos raiz de 1 menos, aqui x, 1 menos x quadrado. Bom, simplificando isso aqui, você vai encontrar esse resultado, que a derivada da área é menos 1 sobre, menos 1 sobre 2 vezes a raiz de 1 menos x quadrado. Então vejam, para x entre menos 1 e 1, tá, a função é sempre decrescente. A derivada da função tá negativa, né? Então a derivada é decrescente entre menos 1 e 1. Tá? Pois bem, vamos para fazer o gráfico, precisamos também da derivada segunda, né? Tá? Então, se você derivar isso aqui, a derivada segunda, o cálculo também não oferece muita dificuldade, aliás, é até mais simples, né? Tá? Porque só tem um x aqui. O resultado é esse. E como a gente pode ver, a concavidade muda de sinal. Aqui o x a 3 meses, isso não muda de sinal, mas tem um x no numerador. Então, conforme x seja negativo ou positivo, a concavidade vai mudar de sinal. Então, vejam, aqui eu tenho, ela é negativa, né? Para x positivo, x positivo, ela vai ser negativa. Então, eu tenho uma concavidade para baixo, para valores de x positivo. E a derivada segunda é positiva para x entre menos 1 e 1, tá pegando pertinho aqui, né? Tá, mas então para x negativo, negativo com negativo dá positivo, então a derivada segunda é positiva, então tem uma concavidade para cima na parte negativa, né? Para valores negativos de x. Bom, então o gráfico é claramente isso aí, né? Tá, ela é decrescente, tá? O valor dela aqui, ela estava indo de x igual a menos 1 até 1. A gente viu x igual a menos 1. A integral é quem? É π sobre 2. Por quê? Esse é o π que eu defini. Lembra-se, foi a primeira coisa que eu fiz aqui. Tá? Quando a integral ia de menos 1 a 1, tá?
o resultado é um número, e esse número eu chamei de π sobre 2. Ou π igual a 2 vezes aquela integral. Tá? Então veja, por isso foi a coisa importante, a primeira que eu fiz. Tá? Definir essa quantidade. Tá? Então, e agora a gente está vendo que a partir dessa quantidade, a função é sempre decrescente, como a gente viu, até em x igual a 1. X igual a 1 não tem ninguém. X igual a 1, a área é 0. Então, vale 0 o valor da função. Essa função A aqui é 0. Tá? E então, ela é decrescente, concavidade para cima, para valores negativos de x, concavidade para baixo, para valores positivos de x. Bom, é conveniente. Tá? A gente viu que a área do cosseno de θ é θ sobre 2. Esse 2 aí não está com nada. Tá? Vamos fazer o seguinte. Tá? Vamos definir, no lugar de trabalhar com a função A, vamos trabalhar com a função B. Tá? E B vai ser 2 vezes A. Tá? É uma questão só de convenção, só que ela é muito mais conveniente, porque para esta função B assim definida, função B de cosseno de θ é o próprio θ. Né? Ou seja, a função B é a função arco-cosseno. Então a função B agora eu posso, então mudo o nome, agora vamos dar nome a ela. Tá? Então B é arco-cosseno e aqui está o gráfico dela. Tá? Como eu multipliquei por 2, então no lugar de começar aqui com π sobre 2, agora começa em π. Mas o resto, ao menos por isso, o resto é igualzinho. Comportamento decrescente, começando agora em π, tá? Por causa do 2 que eu coloquei na definição, até 0. Pois bem, só que, veja, agora a função cosseno, ao escrever agora desse jeito, fica muito claro então que uma B, a função B é arco cosseno, então a função cosseno é a inversa da arco cosseno. E o gráfico, portanto, da função cosseno, a gente já sabe como fazer esse gráfico. Então, aqui, o meu azul é o arco cosseno, que a gente já acabou de ver como faz. Tomo aqui minha reta y igual a x, tomo ela, a imagem espelhada dela ao longo dessa reta. Esse é o gráfico do cosseno. Pronto. Já temos definição do cosseno, já temos o gráfico do cosseno. Pois bem, posso fazer mais coisas agora. Que tal a derivada do cosseno? Vamos ver. A função B é esta aqui. Tá? Agora eu multipliquei por 2 o que eu tinha lá. Tá? E a derivada eu já tinha calculado. Né? Então agora é só pegar ela e multiplicar por 2. Então eu tenho B'. Ora, mas eu sei que B de cosseno de θ é θ. Bom, agora ou eu uso diretamente a fórmula para a função inversa, a derivada da função inversa, ou pego isso aí e derivo como se fosse uma função implícita, derivada da função, usando a regra da cadeia. Muito simples. No fundo é a mesma coisa. Né? Tá? Então, derivando aqui em relação a θ, o que eu tenho aqui? Ó? Na verdade, eu vou pegar essa expressão aqui. Ó. Então, o B é o arco cosseno, então essa expressão aqui está me dizendo isso aqui. Tá? Ou seja, agora derivando em relação a θ, isso aqui ó, fica B' de cosseno de θ vezes a derivada disso em relação a θ. Derivada do B em relação ao argumento, B' do cosseno de θ, e vezes o argumento, a derivada do argumento em relação a θ, que é cosseno linha de θ, a derivada do cosseno em relação a θ. Então isso aqui é simplesmente a regra da cadeia aplicada ao lado esquerdo. Derivada de θ em relação a θ, 1. Ora, então aqui quem é cosseno linha, derivada do cosseno? Tá? Aqui, B' de cosseno de θ, eu coloco a expressão, no lugar do x eu coloco cosseno de θ, então menos, está o menos aqui, 1 raiz de 1 menos o cosseno ao quadrado de θ, vezes o meu cosseno, derivada do cosseno de θ igual a 1. E isto aqui a gente já definiu. Definimos que raiz de 1 menos cosseno ao quadrado é seno. Então, cosseno linha de θ é menos essa raiz, que é o seno. Então, acabamos de ver, agora estamos vendo que a derivada da função cosseno é menos seno. Vamos continuar. Seno. Veja, o seno, se a gente conhece já o gráfico da função cosseno, né,
Já sabemos os valores do cosseno, como resolvendo a equação, né? B de cosseno de θ igual a θ. Você tem uma integral, você encontra os valores dela. A gente já viu como é o gráfico, e mesmo da ideia do gráfico, da função cosseno, sabendo que o seno é dado por isso aqui, eu já consigo estabelecer o gráfico da função seno. Tá? Então, de cada um desses valores, subtrai um outro, toma a raiz, tem o gráfico aqui da função seno. Tá? Se eu quiser, não, antes de falar da função arco seno, vamos ver a derivada do seno. Tá? Derivada do seno vai ser, então, a definição raiz de 1 menos cosseno ao quadrado, a derivada disso. Então, novamente, regra da cadeia. Né? Então, eu vou ter a derivada dessa raiz. Então, eu vou derivar essa raiz em relação ao argumento. Então, é metade a raiz de 1 menos cosseno ao quadrado, que é o argumento. E depois eu vou derivar o argumento em relação a x. Então, está aqui o meu argumento. 1 menos cosseno ao quadrado de x, o argumento dessa raiz aqui. Derivada disso. Pois bem, agora a derivada disso, o que é? Na hora que eu derivada do cosseno ao quadrado de x em relação a x, novamente regra da cadeia, então vai ser a derivada de um y ao quadrado em relação a y, depois y em relação a x. Então fica a derivada do 2, fica 2 cosseno ao quadrado, né? Então caiu 2 vezes o cosseno, e agora a derivada de quem estava dentro, né, do quadrado, o cosseno em relação a x. Então, derivada do cosseno. Pois bem. Isso aqui é seno. A raiz de 1 menos cosseno ao quadrado é seno. Derivada do cosseno, nós acabamos de ver que é menos seno. Tá? Então aqui eu tenho menos. O 2, bom, vou cancelar esse 2, o seno com o seno cancela, o menos com esse menos cancela. Derivada do seno é cosseno. Bom, não dá como não deixar de colocar essa pergunta. Onde nós usamos o limite trigonométrico fundamental aqui? Por quê? Para calcular, nos vídeos anteriores, quando nós calculamos a derivada da função seno e da função cosseno, primeiro nós definimos a derivada do seno e depois do cosseno. De qualquer forma, nós usamos, para o cálculo dessas derivadas, nós usamos o limite trigonométrico fundamental. Limite de seno de h sobre h, quando h vai para zero, é 1. Tá? Foi necessário usar isso, tá? Para calcular a derivada do seno e depois do cosseno. Onde nós usamos isso aqui? Em nenhum lugar. Não tem nenhum. O limite trigonométrico fundamental não aparece aqui. Não é necessário para calcularmos essas derivadas. Simplesmente porque não é. Porque nós estamos atacando um problema de um outro ponto de vista. Um outro ponto de vista aqui, como nós vamos ver, comentar um pouco mais adiante, tá? Um ponto de vista extremamente frutífero. Tá? Pois bem, vamos continuar agora. E essa relação, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1? Quando a gente, né, estuda pela primeira vez funções seno e cosseno, a gente vê que isso aí é uma manifestação do teorema de Pitágoras. Tá? Pois bem, no que nós estamos falando até agora, tem algum teorema de Pitágoras nessa história? Tá? Não estamos falando nada sobre isso. Tá? Pois bem, como que eu posso mostrar que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é 1? Simplesmente notando o seguinte, vamos tomar a função f de x igual a cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Toma essa função. Vamos derivá-la. Nós estamos fazendo aqui é derivar e integrar, né? Então, vamos derivar essa função. Derivada dessa função vai ser, usando novamente a regra da cadeia, 2 vezes o cosseno vezes a derivada do cosseno em relação a x. Então, 2 cosseno menos seno de x. Vou derivar o meu seno ao quadrado. Seno ao quadrado, então. Derivada dela. 2 vezes, caiu 2 vezes o seno. Aí a derivada do seno em relação a x. Cosseno de x. Ora, é a mesma quantidade, só que uma tem um sinal trocado, um menos aqui. Isso dá 0. Ora, se f' de x é 0, isso significa que f de x é uma constante. Já sabemos isso. Tá? Nós já sabemos que ela é uma constante. Pois bem, se é uma constante e eu quero calcular o valor dela, eu posso usar qualquer valor de x. O que é uma constante aí? Significa que cosseno ao quadrado de
1 mais seno ao quadrado de 1 é igual ao cosseno ao quadrado de 2 mais seno ao quadrado de 2, que é igual ao cosseno ao quadrado de meio mais o seno ao quadrado de meio, e assim por diante. Qual valor eu vou tomar? Aquele que eu conheço os valores. E nessa história toda aí, eu já sei qual é o valor do cosseno de 0 e do seno de 0. A gente já sabe que o cosseno de 0 é 1. Tá? E, se ele é 1, o seno, que é raiz de 1 menos 1 ao quadrado, é 0. Ora, então, f de 0, cosseno ao quadrado de 0 mais seno ao quadrado de 0, isso é 0, isso é 1, isso é 1. Então, portanto, como é uma constante, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1. Está aí provado. A identidade trigonométrica fundamental sai naturalmente dessa nossa abordagem. Bom, o que nós estamos fazendo até agora, com isso nós só definimos, veja, o procedimento tem uma certa limitação aqui, porque nós só definimos o cosseno e o seno entre 0 e π. É o semicírculo que eu tinha. Então a gente só definiu entre 0 e π. Para irmos adiante, para seguirmos adiante, a gente precisa agora definir essas funções para outros intervalos. Tá? E aqui, bom, aqui é uma certa limitação que a gente tem dessa abordagem que estamos fazendo agora, mas que eu vou eliminar daqui a pouco, como a gente vai ver. Tá? É que eu vou estender a definição de seno e cosseno de uma forma periódica. Vou estender a definição de modo a garantir que essas funções sejam periódicas. Então, de fato, até aqui, nada garante que elas sejam periódicas. Tá? Apenas se eu começar a calcular a área e começar a aumentar o valor de θ, você vai cada vez mais repetir o valor, né? Porque você não tem, depois que θ chega a 2π, você volta de novo a ter a circunferência, você tem a área inteira, depois você começa de novo o seu procedimento. Né? Mas enfim, então agora a gente tem que, aqui não tem jeito, a gente tem, para espaçar a função seno e cosseno, a definição dela para outros valores, né, de x, eu tenho que vou supor que elas são periódicas. Então, para x entre π e 2π, eu vou definir o seno de x como sendo menos seno de 2π menos x. Vejam, está tudo certinho aqui, ó. X entre 0 e 2π significa que 2π menos x vai estar entre 0 e π. Tá? Ó, se x está entre π e 2π, 2π menos x está entre 0 e π. E entre 0 e π, o seno já está definido. Então, assim, eu defino aqui. Então, a partir desse valor, que a gente sabe calcular, eu defino esse aqui, para x entre 0 e 2π. Da mesma forma aqui, tá, da função cosseno. Eu quero o cosseno de x entre π e 2π, então eu defino dessa forma, e aí como que eu calculo o valor? Aqui, ó, 2π menos x, isto aqui está entre 0 e π, o valor eu já sei qual que é, e aqui então é igual ao x entre π e 2π. Então, com isso eu estendo a definição para π e 2π. E de forma análoga, tá, agora só deixando a notação, digamos, um pouco mais complicada, né, tá, para valores de x dessa forma aqui, eu estou apenas, né, no lugar de botar aqui o 2π, num 2nπ, né, porque agora a periodicidade vai agora em 2π, né, que é o que eu tenho na função periódica em 2π, tá, o seno e o cosseno são definidos dessa forma. Então isso aqui garante então que elas são periódicas com período 2π. Pois bem, vamos ver agora como fica o gráfico dessas funções. Tá? A gente já sabia, né, que o gráfico do cosseno entre 0 e π é isso, e portanto o do seno é esse aqui. Vejam, como que a gente fez a definição para π até 2π. No caso do cosseno, deixa eu voltar aqui, ó, tá? O cosseno eu falei que era cosseno de x para x entre 0 e 2π, é o cosseno de 2π menos x. Tá? Então, o cosseno, tá? O que vai acontecer? Por exemplo, entre 2π menos x, e o que é, por exemplo, o cosseno de menos x para x negativo? O cosseno de menos x para x negativo, ele é igual, se x é negativo, é igual ao cosseno de x. Ou seja, a função cosseno de menos x, ela é
a mesma coisa que o cosseno de x. Então, cosseno de menos x entre 0 e π, vejam, é a imagem, né, a cosseno de menos x é o cosseno de x. É uma função par. É isso aqui. E aí, o que a gente fala, escrevemos ali? Que o cosseno de x, onde o x está entre π e 2π, é 2π menos x. Ou seja, menos x menos 2π. 2π menos x é menos x menos 2π. Ou seja, isso é uma translação para a direita por 2π. Então, era o cosseno de menos x que eu tinha entre 0 e π, faço a translação dele por 2π. Então, isso ando 2π. Tá, ó, onde estava aqui, vem para cá. Aqui de menos π vai até π. Então, este gráfico aqui vem com uma translação desse, que é o cosseno de menos x, e esse aqui é o cosseno de x. Por isso que o gráfico estendeu dessa forma aqui. Tá? E depois, por periodicidade, né, como eu falei que ela é periódica com 2π, segue o comportamento idêntico de 2π em 2π para a esquerda e para a direita. E para a função seno, está aqui, tá? A análise é a mesma, só que vejam, eu tenho um menos, então seno menos x e um menos na frente. Então, esse gráfico passa a ser para x entre 0 e menos π, né, entre menos π e 0 dessa forma, e aí você faz a translação dele por 2π, que é esse aqui. Então, com isso eu tenho o gráfico do seno entre 0 e 2π, e depois segue ele de forma periódica para a direita e para a esquerda. Bom, para definir agora a função arco-seno, o inverso do seno, veja, essa função aí, para toda a reta, ela não tem inversa. Né? Mas, para eu conseguir fazer uma inversa, para ter uma inversa, eu posso restringir o domínio da minha função. Tá? Então, se eu restringir o domínio da função seno, tá, entre menos π sobre 2 até π sobre 2, como eu vou colocar aqui, ó, de menos π sobre 2 aqui π sobre 2. Nesse intervalo, vejam, nesse intervalo a função é injetora. Então aí ela vai ter uma inversa nesse intervalo. Tá? E, bom, o gráfico dela eu já sei fazer. Tá? Então, ó, eu vou pegar essa parte aqui, extrair essa parte e deixar um novo gráfico. Só vamos ver quando você vai ver uma mudança de escala, porque pode ver aqui, ó, ó, isso aqui vale 1 e aqui vale π. Então está totalmente fora de escala aqui. Tá? Eu vou, na hora de transportar agora para o próximo gráfico, eu vou deixar a coisa em escala. Tá? Então, ó, esta é a função seno, entre menos π sobre 2 até π sobre 2. E então, o gráfico da função inversa do arco seno, né, eu preciso aqui, ó, tomo aqui minha reta y igual a x, e a imagem especular dessa função aqui, tá, ao longo dessa reta, que dá essa função azul aqui, a função arco seno. Pois bem, a derivada do arco seno, também agora é fácil calcular. Tá, eu uso a fórmula da função inversa, a derivada da função inversa que eu já sei. Então, a derivada do arco seno, então a derivada do seno calculada, né, no ponto arco seno de x. Então, derivada do seno cosseno. Tá? E agora, o cosseno, eu sei que cosseno é raiz de 1 menos seno ao quadrado. Então, uso isso, raiz de 1 menos seno ao quadrado do arco seno. Né? Seno do arco seno é x, então isso é raiz de 1 menos x quadrado. Em resumo, em x entre 0 e π, nós mostramos que cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, a derivada do seno é cosseno, e das funções arco-seno e arco-cosseno, também vimos, né, que uma é 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado e a outra é menos 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Aqui cabe uma observação, né? Nós estamos vendo que a derivada do arco-seno mais a derivada do arco-cosseno é 0. Portanto, se a derivada de arco-seno de x mais arco-cosseno de x é 0, isso significa que arco-seno de x mais arco-cosseno de x é uma constante. Bom, agora escolhendo um valor apropriado para x, faça isso, você vai ver que essa constante, no caso, é π sobre 2. Arco-seno de x mais arco-cosseno de x é π sobre 2. Pois bem, quanto às demais funções trigonométricas, bom, agora já não tem mais jeito, né? Tá? Agora, como as outras funções
as outras tangente, cotangente, secante, cossecante, né? Elas são definidas, né? A partir da função seno e cosseno, relações entre elas. Aqui é a mesma coisa, não tem como ser diferente. Tá? Então as demais funções trigonométricas, a definição tem que ser a mesma. Tá? E daqui, como a gente já fez, é fácil calcular as derivadas dessas funções. As mais relevantes, como a gente já viu, a da tangente, que é secante ao quadrado, e do arco tangente. Essa é muito relevante. Tá? 1 sobre 1 mais x quadrado. Tá? Bom, os gráficos delas, bom, agora você pode também fazer, só recordando, né, da tangente é isso, do arco tangente é essa aí. Pois bem, o que nós estamos vendo, e vimos até agora, é que a integração oferece uma nova forma de você definir uma função. O que a gente viu? Nós definimos, na verdade, nós definimos uma função A, né? O que definimos foi a função arco-cosseno. Na verdade, foi isso que a gente definiu. Tá? Então, nós definimos a função A, depois a B, né? E esta função a gente interpretou como arco-cosseno. Pois bem, mas o que importa aqui é o seguinte, nós definimos uma função a partir de uma integral. Tá? Usamos a integral para poder fazer isso. Isso é mais uma ferramenta no nosso arsenal de definir funções. A gente define funções por soma de funções, por produto de funções, quociente de funções, composição de funções. E agora, nós já vimos, agora estamos vendo de uma forma explícita, tá? Mas a gente já tinha comentado no vídeo sobre o teorema fundamental do cálculo, né? Quando nós falamos o seguinte, se você tem uma função que era integrável, isso definia uma função contínua. Tá? Então, isso representa uma nova forma de definir uma função. E nós estamos vendo aqui, tá, que essa forma de definir funções é perfeitamente legítima e, como acabamos de ver nesse caso, que a gente já conhecia o nosso velho problema, agora atacando o velho problema sobre um novo ângulo, que ela, obviamente, reproduz os resultados que nós tínhamos, que nós já conhecíamos do nosso velho problema. Tá? Então, veja, é perfeitamente legítimo, reproduz o que a gente tem, só que claramente mais geral. Porque nós estávamos lidando, por exemplo, com seno e cosseno dentro de uma situação geométrica. Né? Foi assim que fomos introduzidos ao longo dos nossos estudos ao seno e cosseno. Mas agora não. Tá? Agora o aspecto geométrico está de fora. Nós estamos definindo a função seno e cosseno através de um procedimento puramente analítico, né? Através de uma integral, através de uma operação, tá? Uma operação matemática que é a integral. Bom, claro que teve aqui, a gente não conseguiu fazer tudo, sejamos honestos, como eu falei já um pouquinho atrás nesse vídeo. A periodicidade a gente teve que forçar ela, né? Mas, como eu falei, não é necessário. Tem um jeito ainda de fazer as coisas um pouco mais geral. Vamos fazer isso. Aqui, uma outra definição de seno e cosseno, tá? Relacionado com o que a gente está fazendo. Mas veja, vamos primeiro provar esse teorema aí. Suponha que f de x tenha uma derivada segunda para todo x real. Veja, todo x real. Tá? Não estou mais limitado a algum intervalo. E que derivada segunda do f mais f é igual a zero. E tem ainda a condição que f de zero é zero e a derivada do zero é zero. Pois bem, a função f, satisfazendo essas três condições aí, ela só pode ser a função identicamente nula, a função zero. Tá? Bom, vamos mostrar isso. E como nós vamos fazer isso? Vamos pegar essa expressão aqui, trabalhar com essa expressão, chegar numa relação e depois aplicar essas outras duas. Tá? Então, estou aqui partindo da minha expressão f duas linhas mais f igual a zero e vou multiplicar essa expressão por f'. Tá? Então, tenho f', multiplico os dois lados dessa equação aqui. Tá? Isso é uma equação. Eu multiplico os dois lados por f'. 0 vezes f' é 0. Mas aqui eu tenho f duas linhas, f'. Tá? Mas agora note o seguinte, usando a regra da cadeia. Tá? Esta expressão aqui, tá, é igual a esta. Olha, vamos derivar f2 mais f' ao quadrado. Tá? Quanto que é a derivada de f ao quadrado?
Pela regra da cadeia, eu derivo o f² em relação ao f, e depois eu derivo o f em relação ao x, no caso, aí, né? Mas o fato é que vai dar 2f vezes o meu f'. Tá? É a derivada do f², né? Tá? Do f² dá 2f, f'. E a derivada do f' ao quadrado é a mesma coisa. Cai meu 2, fica o f', e depois eu derivo o f' novamente. Então 2f', f². Nota que esta expressão aqui, a menos do 2, é quem está aqui em cima. Tá? Portanto, isso, conclusão, isto aqui é igual a zero. Né? f² mais f' a derivada disso aqui é zero. Ou seja, f² mais f' é uma constante. Se é uma constante, o valor dela é o mesmo para todo x. Vou tomar x igual a zero. Então, f de 0 ao quadrado mais f' de 0 ao quadrado é igual a uma constante. Mas quem é f de 0 com o meu problema? O meu problema f de 0 é 0. O meu f' de 0, o meu problema, também é 0. Então, essa constante é 0. Ou seja, f de x quadrado mais f' de x ao quadrado é igual a 0. Ora, esse número é maior ou igual a 0, porque é um quadrado. Tá? Então, isso aqui ao quadrado é um número maior ou igual a 0. Isso aqui é um número, para cada x, claro, né? Esse aqui é um número maior ou igual a 0. Ora, se isso é igual a 0, não tem jeito. Tanto esse número como esse, os dois têm que ser 0. Ou seja, f de x tem que ser 0. Se f de x é 0, obviamente a derivada também é 0. Tá? Então, conclusão, f de x é 0. Agora, esse. Suponha que f de x tenha uma derivada segunda, de f² para todo x real, tal que, novamente, eu tenho a mesma equação, tá? Só que no lugar do 0 e do 0 aqui, do f de 0 igual a 0 e do f' de 0 igual a 0 também, vamos assumir valores a e b. Tá? Bom, agora a afirmação é que, nestas condições aqui, a função f de x é dada por a vezes o cosseno de x mais b vezes o seno de x. Como que eu vou mostrar isso? Bom, vamos construir uma nova função g, que é a f menos essa função que eu estou querendo encontrar, aí, o a de cosseno de x menos b seno de x. Tá? Vamos trabalhar com essa função g. Pois bem, vamos ver qual é a equação satisfeita por g e quais as condições, os valores que g assume em zero. Tá? Então, veja, a equação, os valores que g assume em zero, a parte mais fácil aqui, né, é o f de 0 menos a cosseno de 0, que é 1, menos b seno de 0. Seno de 0 é 0. Tá? Então fica f de 0 menos a. Só que o meu f de 0, agora, aqui eu estou supondo que ele é quê? Veja só, f de 0 eu estou supondo que é a. Então isso é a menos a, que é 0. G' de 0. G' de x, ó, se o g de x é isso, G' é a derivada do f, derivada do cosseno menos seno, então mais a vezes o seno, derivada do seno cosseno, então está isso aqui. O G' de 0 é o f' de 0 mais, quando x é igual a 0, seno de 0 é 0, esse termo desaparece. Cosseno de 0 é 1, fica menos b, então é f' de 0 menos b. F' de 0, estamos supondo que é b. Então isso é b menos b, que é 0. Tá? Então G' de 0 também é 0. E agora vamos derivar agora o g mais uma vez. G duas linhas de x é f duas linhas. Derivada do seno é cosseno. E a derivada do cosseno menos seno. Dá isso aqui. Agora, vejam, quanto que é g duas linhas mais g? Ó, f duas linhas com o f e aqui, ó, a cosseno de x mais b seno de x. E aqui, menos a cosseno de x menos b seno de x. Então, agora, na hora que eu somar g duas linhas com g, esse termo aqui cancela esse termo aqui, e fica f duas linhas mais f. E f duas linhas mais f é igual a 0. Essa é a outra a equação que o f satisfaz. Então, meu problema para a função g, em termos da função g, esse problema meu transformado, né, o que eu estou fazendo? No lugar da função f, eu passei a trabalhar com a função g. Então, o meu problema estava formulado em termos da função f, agora ele está formulado em termos da função
g. E em termos da função g, qual é o problema? O problema é este aqui. G duas linhas mais g é igual a zero, sendo g de 0 igual a 0 e g' de 0 igual a 0. Tá? Bom, esse é o resultado anterior que nós vimos, que fala que nessas condições aqui, a função g tem que ser 0. Ora, se g é 0, f de x é igual a cosseno de x mais b seno de x. Tá? Que é o que a gente queria mostrar. Vejam que nós podemos usar isso para definir função seno e cosseno. Porque a solução do problema que a gente acabou de ver, tá? F de x é a cosseno mais b seno. Então, se eu escolher a e b de uma forma conveniente, eu vou ter apenas seno ou apenas cosseno. Veja, se eu escolher então o a igual a 1 e b igual a 0, a solução do meu problema é f de x igual a cosseno de x. Ou ao contrário, escolho a igual a 0 e b igual a 1, a solução do meu problema é seno de x. E esse procedimento, ele é extremamente versátil, vamos assim dizer, porque eu posso provar, usando esse procedimento, identidades trigonométricas. Por exemplo, vamos ver isso. Aqui, vamos mostrar que cosseno de x mais y é cosseno de x cosseno de y menos seno de x seno de y. Como que nós vamos fazer isso? Vamos pegar o seguinte, vamos fixar y, vamos deixar o y fixado, vamos deixar só x variando. Tá? Então, se só deixarmos o x variando, isso aqui, o cosseno de x mais y é f de x. O que significa o seu y deixar ele fixo? Escolher um valor para ele, por exemplo, y igual a 1, y igual a 2, então estou considerando a função cosseno de x mais 2. Isso é uma função de x, f de x, cosseno de x mais 2. Se eu escolho y igual a menos π, então f de x é cosseno de x menos π. Um valor constante. Tá? Então deixa o y aí parado, constante, quem está variando é x. Pois bem, então essa função cosseno de x mais y, o que acontece? Quanto que é a derivada dela? Bom, usando a regra da cadeia, é menos cosseno de x mais y, portanto ela satisfaz a equação f duas linhas de x mais f de x igual a 0. Certo? Tá. Vamos agora ver quais são os valores para x igual a 0, para f de 0. Ora, f de 0, cosseno de 0 fica cosseno, né, x é igual a 0 fica cosseno de y. Então o cosseno de y faz o papel do a. E vamos derivar agora o meu f. A derivada do f vai dar um cosseno é menos seno, então menos seno de x mais y. Para x igual a 0 é menos seno de y. Então isso é o b. Ora, nós sabemos que a solução desse problema aqui, tá? Sabemos que a solução desse problema para f de 0 igual a a mais f' de 0 igual a b é a cosseno de x mais b seno de x. Ora, então f de x é a cosseno de x mais b seno de x. Foi o que a gente acabou de ver. Tá? Agora é só colocar de volta o que eu tenho. Quem é f de x? f de x é cosseno de x mais y. Quem é a? Cosseno de y. Quem é b? Seno de y. Então, cosseno de x mais y é isso aqui. É o resultado que está aí. A mesma coisa vale para o seno. Faça, no lugar do cosseno, coloque o seno. Aqui vai aparecer um sinal positivo, porque a derivada do seno vai dar mais cosseno, não menos, como apareceu aqui. Tá? Então, a fórmula para adição aí de cosseno de x mais y sai naturalmente disso. Veja, como eu falei, esse é um procedimento versátil, muito útil para definir funções. Definir através de uma equação diferencial. É isso que chama essa equação. Isso aqui, f duas linhas mais f igual a 0, tá? A derivada de uma função mais uma função igual a 0, é o exemplo de uma equação diferencial. Tá? Esse é o nome. Tá? Equação diferencial. É uma equação que envolve uma função e as derivadas da função. E o problema é encontrar esta função, satisfazendo, né, esta equação. Tá? Então, a gente acaba de ver o seguinte. Eu posso definir a função cosseno como sendo a solução desse problema. Acabamos de ver isso. Tá? Então, esta equação com as condições f de 0 igual a 1 e f' de 0 igual a 0. E eu posso definir a função seno como a solução desse problema, tá?
com f de 0 igual a 0 e f' de 0 igual a 1. Veja, aqui, ao contrário do caso que eu tinha antes, que x estava limitado entre 0 e π, aqui x é qualquer número real. Veja, esse procedimento, tá, e infelizmente a gente não tem como continuar muito mais divagando por esse assunto, porque esse é um assunto do cálculo 3. Tá? Na verdade, aqui faltou, nisso que a gente falou aqui, faltou uma coisa importante. Tá? A gente mostrou que a gente tinha a solução de uma equação, né? A gente mostrou que a solução do f duas linhas de x mais f de x igual a 0, com as condições f de 0 igual a a e f de 0 igual a b, a solução era a cosseno mais b seno. Muito bem. Tá? Mas nós mostramos que isto era uma solução. Nós não mostramos que existia, tá? Que não poderiam existir outras. Na verdade, a gente tem que provar uma coisa. Quer dizer, é verdade isso. É verdade. Mas nós não provamos uma coisa muito importante, que é que vai ficar para o cálculo 3. Tá? Que é um problema como este aqui, ou este, que é uma equação envolvendo função e derivados da função. Ou seja, uma equação diferencial. Com mais condições aqui no mesmo ponto, né, no ponto x igual a 0 aqui. Tá? Isso é um exemplo de um negócio chamado problema de valor inicial. Tá? E um dos resultados mais importantes que você vai ver no seu curso de cálculo 3 é que um problema de valor inicial, dadas certas condições que são bem amplas, né? Tá? Então, um problema de valor inicial, a solução desse problema existe e é única. Tá? Esse é um ponto importante. Tá? Não existe outra. Você tem uma solução, uma vez que encontrou essa solução, pode ficar tranquilo que não tem outra. Tá? É um teorema isso. O teorema de existência e unicidade do problema de valor inicial. É um dos resultados mais importantes do cálculo 3. Tá? Então, sabendo isso e sabendo então que esse problema tem solução, ela é única, então está garantido que a função cosseno, solução desse problema, ela existe e não tem outra, e assim como da função seno. Portanto, esse modo de definir uma função é extremamente geral e extremamente frutífero. Na verdade, esse é o primeiro exemplo. As funções seno e cosseno definidas desse jeito são exemplos do que a gente chama de funções especiais. O que é uma função especial? É uma função que é definida a partir da solução de uma equação diferencial. Então, como o teorema de existência e unicidade já vai estar provado quando você estiver fazendo o cálculo 3 e você for mexer com equações diferenciais, aí você vai poder definir novas funções. E você vai ver, por exemplo, isso com certeza você vai resolver, tá? Um negócio chamado equação de Bessel. E dessa equação de Bessel você vai definir funções de Bessel. São funções extremamente importantes, tá? Mas a definição delas é através de uma equação diferencial. Ela é uma função especial. Então, veja, agora voltando ao que a gente estava, a motivação que a gente estava tendo no começo desse vídeo, de olhar um problema velho de um ponto de vista novo. Olhando funções seno e cosseno dessa forma que a gente está vendo, a gente aprendeu a trabalhar e definir funções de duas formas possíveis. Uma, através de integrais, tá? E que é algo muito também importante, como você vai ver depois, isso já no que seria o curso de variáveis complexas, você vai ver como estender definições de funções para o domínio de números complexos. E muitas vezes, dependendo da função, você só consegue fazer isso através da representação integral da função. Você pega uma função, encontra a representação dela através de uma integral, e esta representação você consegue generalizar para números complexos, para o plano complexo. Mas você consegue por causa da representação integral da função. Ou seja, escrever ela como uma integral de alguma outra coisa. E depois vimos também um outro ângulo agora, como esse que está aí, tá, esse novo ângulo, até mais... Bom, então, falar qual que é mais geral ou não, aí depende do problema. Né? Mas isso aqui nos mostra uma nova forma de definir, tá, uma função.
através dessas tais equações diferenciais. E aí, mudando o foco, né, olhando o problema de um outro jeito, abre-se um novo horizonte. Um novo horizonte onde aparece aqui inúmeras novas funções que vão aparecer como solução de problemas muito mais gerais do que a gente viu até agora, que você viu até agora. Tá? Problemas muito mais complexos que exigem funções muito mais complexas do que a gente já tinha, mas funções que não dá para escrever da forma que a gente conhece, mas dá para escrever desse jeito. Então, esse é o, vamos assim dizer, o pulo do gato, né, que você dá. Agora sim, abre-se um novo horizonte para definir uma classe muito maior de funções que vão permitir estudar muitos outros problemas. E, bom, só para fechar aqui o vídeo, vamos só ver que, obviamente, o que a gente fez para as funções trigonométricas, esse mesmo olhar serve para as funções hiperbólicas, né? Então, a diferença, e essa diferença notável da função trigonométrica e da função hiperbólica, é o sinal trocado. Tá? O sinal trocado aonde? Vamos ver. Aqui, as funções hiperbólicas, do mesmo jeito que eu tinha aqui, eu defini. Então, eu tomava aqui meu círculo, meu semicírculo, e aqui a área, né? Então a área do círculo aqui, né, é definida por essa integral aqui, por essa integral mais esse termo aqui, né, do nosso triângulo. A mesma coisa, olha aqui, tá? Aqui eu quero a área desse setor aqui. Tá? Enquanto aqui era a área dessa setor circular, dessa pizza aqui, essa aqui é dessa pizza trocada aí, com a borda para o outro lado, né? Tá? Então é dessa área rosa aqui, né, tracejada que eu quero. Tá? Agora o que acontece? Tá? Eu quero saber quem é essa área. Ora, o simples é a área do triângulo todo menos essa área verde. Tá? Esta área aqui é a área de todo o triângulo menos a área verde. Ora, então, essa área aqui desse setor hiperbólico, né? Se esse aqui é um setor circular, vamos chamar isso aqui no setor hiperbólico. Então, a área desse setor hiperbólico aqui é a área do triângulo. Então, aqui, ó, essa parte em rosa, menos a integral de 1 até x desta função aqui. Essa aqui é a raiz de t2 menos 1. É a expressão para a minha hipérbole, para esse ramo da hipérbole aí, né? Tá? Para esse ramo. Tá? Então, para esse ramo aqui, tá? Então, essa integral de 1 até x da raiz de t ao quadrado menos 1 dt. Veja, a expressão é praticamente a mesma, pouca diferença. Tá? Agora, o que a gente fez com a função a de c, né, que agora a gente está chamando a índice c, a gente faz agora para a função a índice h. Totalmente análogo, repete tudo, não tem diferença nenhuma. Tá? Então, nós vamos definir a função b de h como 2 vezes a de h, que vai ser isso aqui. Então, você vai definir b de cosseno hiperbólico de φ igual a φ. Tá? Da mesma forma que a gente definiu só o cosseno, agora é o cosseno hiperbólico. E seno hiperbólico agora tem essa diferença do sinal aqui. Tá? Vai ser isso aqui. A função, então, derivando b, eu vou ter essa expressão. A derivada para o arco cosseno, que vai me dar isto. A derivada, então, conhecendo tudo igualzinho que a gente fez. Tá? Esses detalhes aí, faça você mesmo. Tá? É só andar lá para trás do vídeo, ver o que a gente fez para o cosseno, e depois para seno, repete. Só com cosseno hiperbólico, seno hiperbólico. Diferença, como eu falei, é um sinal, às vezes aparece algum sinal, às vezes não. Tá? Então, a expressão aqui, usando o teorema da função inversa, vai me dar isso, vai me dar o seno hiperbólico. Então, derivada do cosseno hiperbólico dá seno hiperbólico, e de forma totalmente análoga, usando essa definição do seno hiperbólico, você prova que seno hiperbólico, a derivada é cosseno hiperbólico. E, bom, aquele teorema que a gente provou envolvendo seno e cosseno, a gente prova agora o mesmo, é exatamente análogo, a repetição é só pegar, repetir, trocar algum sinalzinho de vez em quando, e o sinalzinho em questão é esse aqui. No caso anterior, seno e cosseno, a equação era f duas linhas mais f igual a zero. Com as condições A e B, a solução dava cosseno de x mais b seno de x. Agora é menos. Ora, quando é menos, e essas são minhas condições, a solução é cosseno hiperbólico de x mais b seno hiperbólico de x. E, como fizemos para definir, então, cosseno e seno, né, demos essa
introdução do que é essa definição de seno e cosseno do ponto de vista de funções especiais, nós também podemos definir, então, cosseno hiperbólico e seno hiperbólico, dizendo que o cosseno hiperbólico de x é a solução desse problema aqui, esta equação diferencial, com as condições f0, 1 e f' de 0 igual a 0, e a função seno hiperbólico como sendo a solução desse problema aqui. Tá? Bom, isso é uma coisa que vocês vão explorar mais, vão voltar a isso no cálculo 3, tá? E alguns de vocês, dependendo do curso que escolherem, vão ver nos cursos de métodos matemáticos, ou métodos de matemática aplicada, ou métodos matemáticos da física. Tá? Enfim, vocês vão voltar a isso mais para frente. O principal objetivo, né, desse vídeo, como eu falei, é mostrar o quão rico é, tá, o cálculo diferencial integral. O cálculo diferencial integral não é apenas uma ferramenta para calcular retas tangentes, máximos e mínimos de funções, áreas. Não, ele é mais do que isso. Tá? É um procedimento, uma ferramenta que permite a gente definir novas funções e, com isso, também abrir novos horizontes e atacar novos problemas. Bom, pessoal, é isso aí. Até o próximo vídeo.